Olá, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Direito Tributário. Sou o professor Joaquim Comini e essa é a nossa terceira videoaula da Unidade 4. Nela estudaremos sobre extinção do crédito tributário. O objetivo da aula é que você conheça as hipóteses de extinção do crédito tributário, todas previstas no artigo 156 do CTN, que relaciona 11 possibilidades de extinção do crédito. No entanto, analisaremos as seguintes hipóteses. Vejamos o slide. Pagamento, compensação, transação, remissão, prescrição e decadência, dação em pagamento em bens imóveis. Antes de iniciarmos a explicação das hipóteses de extinção do crédito, importante dizer sobre a diferença entre extinção do crédito e suspensão do crédito, assunto da videoaula anterior. Suspensão é a interrupção temporária. Em outras palavras, é um adiamento da cobrança do crédito pelo sujeito ativo, cobrança que futuramente pode vir a ocorrer. Já a extinção significa que o crédito tributário deixará de existir, será extinto. Compreenderam a diferença? Bem, iniciando, vamos falar sobre o pagamento. Pagamento é a forma mais comum de extinção do crédito tributário, significando a satisfação total do direito creditório por parte do ente público. Pode-se dizer que consiste no ato do devedor que entrega à Fazenda Pública uma soma em dinheiro correspondente ao crédito tributário. Fácil, não é mesmo? Duas questões importantes que vale a pena ser ditas sobre o pagamento. Primeiro, quando a legislação tributária for omissa quanto à data do vencimento do crédito, o pagamento deve ocorrer 30 dias após a data da notificação do sujeito passivo. Isso não tem mistério. O contribuinte foi notificado hoje. Ele tem 30 dias para efetuar o pagamento. O crédito não satisfeito na data do vencimento é acrescido de juros de mora, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas na legislação tributária. Se a lei não dispuser de modo contrário, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês. Viram que o juro é elevado, portanto, no caso do depósito antecipado, que vimos na aula passada, é muito bom para o contribuinte. O depósito deve ser feito em banco, onde o sujeito ativo tem movimentação. Normalmente são bancos do governo, como o Banco do Brasil e Caixa. Agora, veremos a segunda hipótese, a compensação. Compensação é um encontro de dívidas. Se o contribuinte é, ao mesmo tempo, credor e devedor de impostos do município, por exemplo, poderá ocorrer uma compensação entre o crédito e o débito. Vejamos o slide a seguir. O Código Tributário Nacional, artigo 170, diz que a lei pode, nas condições e sobre as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários, com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Vincendos são os créditos a vencer, que ainda irão vencer em meses subsequentes. A compensação pode acontecer com quaisquer tributos ou contribuições, não precisa ser tributo da mesma espécie. A terceira hipótese é a transação. Essa hipótese só ocorre quando há processo judicial em aberto entre sujeito ativo e passivo. A transação tem como objetivo pôr fim ao litígio, a qual se dá mediante concessão recíprocas, isto é, cada interessado, sujeito passivo e ativo, cede um pouco do que entender ser seu direito. Vejamos o artigo 171 do CTN, que esclarece sobre transação. Vamos ao slide. Dispõe o artigo 171 do Código Tributário Nacional
que a lei pode facultar as condições que estabeleça aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação ou finalização de litígio e, consequentemente, a extinção do crédito tributário. Vejam que no próprio artigo já estipula que as partes devem mutuamente ceder a fim de chegarem a um acordo. E a transação sempre dependerá de previsão legal e não pode ter o objetivo de evitar o litígio. Bem, pessoal, agora falaremos sobre remissão. A remissão ou perdão é o ato pelo qual o credor, o ente público, dispensa o devedor de pagar a dívida. A remissão tem os seus casos estipulados em lei para evitar favorecimento a pessoas próximas do prefeito, por exemplo, de ter o perdão de uma dívida de imposto e outros não terem. Aqui estamos falando do princípio da reserva legal, ou seja, o administrador público tem que agir conforme a lei. Como exemplo de remissão, podemos citar aqui um caso importante e hipotético, onde em uma determinada região do território da entidade tributante ocorreu uma calamidade climática, como uma seca severa, fazendo com que produtores rurais perdessem toda a produção. Daí, o ente tributante, no caso do nosso exemplo, o governo federal, através de lei determina a remissão a esses produtores rurais. Ok? Outro fato importante a ser analisado é a prescrição e a decadência. Para entendermos essas duas possibilidades de extinção do crédito tributário, iremos analisar o slide a seguir, onde teremos uma melhor compreensão. Vamos ao slide. Nessa imagem, temos uma situação em que há o lançamento da dívida do imposto pelo sujeito ativo, com a ocorrência do fato gerador. A partir desse momento, inicia o prazo decadencial de 5 anos. No exemplo, o sujeito passivo não pagou o imposto, por isso, ele foi notificado do lançamento pelo sujeito ativo, por exemplo, o município. Uma vez notificado do lançamento, o sujeito passivo, o contribuinte, tem 30 dias para pagar ou contestar judicialmente ou administrativamente o lançamento. Passado o prazo de 30 dias e não ocorrendo a contestação ou o pagamento, o sujeito ativo tem o prazo de 5 anos para ajuizar a ação de cobrança do imposto, pois a partir desse momento inicia a contagem do prazo prescricional. Então, pessoal, para finalizarmos sobre o assunto prescrição e decadência, podemos dizer que o prazo para a Fazenda do município promover o lançamento é o prazo decadencial. O prazo para que se ajuize a ação de execução fiscal é prescricional. Ocorrida a decadência, tem-se por extinto o direito da Fazenda Pública do município de lançar. E verificar a prescrição, tem-se impossibilitado o direito da Fazenda Pública Municipal de ajuizar a ação de execução fiscal. Compreenderam? Espero que sim. Agora, por último, e não menos importante, veremos a dação em pagamento em bens imóveis. A dação em pagamento ocorre com a substituição de dinheiro por um bem imóvel, extinguindo, assim, o crédito tributário. Ou seja, o contribuinte pode pagar o imposto devido com um bem imóvel. Nesse caso, a dação em pagamento ocorre quando há uma execução fiscal e o contribuinte, ao invés de pagar com dinheiro, paga com um imóvel. Portanto, o contribuinte pode pagar uma dívida tributária entregando um imóvel ao município. Bem, estudamos nessa videoaula as hipóteses de extinção do crédito tributário. Nela, analisamos 6 possibilidades legais de extinção do crédito. E quais são as modalidades de extinção do crédito tributário? Primeiro, o pagamento. Segundo, compensação. Terceiro, a transação. Quarto, a remissão. Quinto, prescrição e decadência. E, por último, a dação em pagamento de bens imóveis. E como já disse, não confundam suspensão do crédito tributário com extinção do crédito tributário. Pessoal,
Vocês ainda têm dúvidas? Se tem, estou à disposição de vocês no chat ou até mesmo no fórum. Essa foi a nossa terceira videoaula da Unidade 4. Sou o professor Joaquim Comini e aguardo por vocês na próxima videoaula. Até lá, um grande abraço.